Salve, salve, gente amiga, estamos de volta mais uma vez aqui no nosso Podmuc, lugar onde fé e música se encontram. É claro, sempre com excelentes histórias, e hoje estamos aqui, eu e Heraldo, mais uma vez, com um convidado muito especial. É mesmo, vamos ver. Bom demais estar aqui mais uma vez. Salve. Salve. Estamos recebendo hoje aqui ele, André Simão. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Que responsabilidade. André Pedro. Simão era antes, né? André Pedro. Pode ser. Vou mudar meu nome, André Pedro. Boa. André Pedro. Que alegria estar aqui com vocês. Cara, para quem tá em casa, esse momento para mim é incrível, porque eu estou com meus dois mestres de música católica, né? Nossa, tive a tá oportunidade. ruim de mestre, hein, irmão? Tô nada. Tá feio o negócio. Olha, eu tenho essa chancela no meu currículo, que é a experiência de poder ter trabalhado com o Heraldo e com o Netinho. Hoje a gente decidiu começar diferente, né? A gente sempre começa com o nosso convidado contando a história dele, de onde ele veio. Como é que a gente vai começar hoje, Geraldo? Hoje nós vamos daqui pra lá. Ao contrário. Quem é o André hoje? O que ele Eita, faz? eu vou até tirar minha blusa. Tá dando calor. Se quiser já. tirar a camisa também, pode tirar, não tem problema. Tá dando calor já. Porque aqui o clima é quente. É quente. Já que a gente tá em casa, Tá em casa aqui. Fica à vontade. Produção. Valeu, vambora. Muito bom. Quem é o André Simão? O que ele faz hoje? Conta pra nós um pouquinho aí. É eu que É hoje? É você? Hoje? Vamos lá, É vamos hoje. lá. É hoje. Tem que começar de hoje pra trás. Hoje vai ao ser contrário. difícil, vamos lá. Daqui a pouco Eu já hoje, vira tudo de novo. Continuo trabalhando com música católica já há 22 anos, graças a esses dois aqui, que a gente fala já. Mas hoje eu tô na GBA Music, que é minha empresa, meu escritório. Continuo trabalhando com música católica, gerenciando. Peguei a copia e cola da Podmuc e fiz a GBA. Então, tô trabalhando com música católica hoje, até hoje. Bem feliz, realizado nesse novo tempo, assim. Enfim, acho que é isso. Depois nós vamos voltar Só? aí. Tá. A gente volta. porque- Mas é bom pra gente É que vocês começar me pegaram assim. de surpresa, né? Vou parar aqui Vocês me pegaram de surpresa. num programa que eu fiz aí há pouco tempo com o filho do Nelsinho Correia, né? Que ele perguntou para mim como está a música católica hoje, né? E aí eu vou perguntar, no fim do programa, eu vou perguntar para o André como está a música A católica. gente deixa ele pensando enquanto a gente Deixa tá ele conversando. pensando Não, mas essa resposta a gente já, é boa. A gente já tá preparando, É. né? Essa resposta é boa, é boa. Então, bora lá. E a gente falando de Podmuc, o legal da gente conversar, porque você que está acompanhando um pouquinho desse início de podcast aqui, a gente tem uma história aí de alguns anos, mais de 22 anos aí, com o André. É uma alegria poder receber o André e a gente contar um pouquinho dessa história que vem lá de trás, né? Como é que começa a história, antes de Podmuc, é André Heraldo, né? Como é que começa essa história, André? Cara, eu conheço a Podmuc me influencia desde sempre, né? Desde quando eu participava de grupo de oração em Adamantina, que é a cidade onde eu cresci, com a minha família e tudo mais. O que a Podmuc gravava nessa época? Que eu não... A minha cabeça, meu HD Olha, deu pau. eu acho que era na época do Cristo Atividade, bem no começo mesmo, com Cristo Atividade. Aí logo na sequência entrou Rosa de Sarão, depois teve Ministério Pentecostes, era isso? Nova Aliança com o pessoal do Eros. Não, então tá bem situado mesmo. Era nessa época. Você tá no começo E tinha os Banda Meninos do Christi Rock, também, tinha a Banda né? Christi, tinha uma outra banda Saron, não era também? Tinha, Banda Tinha. Sarão. A gente já falou dela aqui já. Tinha uma banda Saron também. Sabe, as coisas não são bem assim. Tinha muita coisa legal e eu bebia já dessa água, né? Que era Podmuc já. E aí, cara, uma vez o Dunga foi fazer um evento lá em Adamantina com o Padre Jonas e elogiou muito o Ministério de Música. E naquela época, cara, eu sempre fui muito pilhado de querer fazer as coisas e sempre me envolvido com música, gostando muito de música. E aí eu propus pra galera da gente gravar um CD na época, né? Era um cassete, na verdade. Uma fitinha preta, assim. E aí, numa das possibilidades, acho que em Franca, em 95, eu entreguei uma fitinha pro Heraldo no Raléu de Franca, do Ministério. Como é que chamava o Que Ministério? era Nova Aliança também, na época. Tá. E depois acabou virando Aliança de Amor, porque já tinha o... Lembrei. Já existiu Nova Aliança. tinha Nova Na Aliança. sua comunidade tinha uma menina, me veio uma foto de uma menina mexendo na mesa de som. Tinha uma menina que mexia em mesa de som, coisa assim. Você tinha um grupo de teatro, não tinha? Tinha um grupo de teatro. Então, ela Tinha era da a Patrícia, que depois fez até parte
Tinha a Fia, que era a Elisângela, que era uma artista, mexia com iluminação e tudo mais, que acho que você conheceu também. E a Patrícia, que na época fez um caminho com a comunidade também. Veio uma foto aqui, agora, aqui no backup. Na real, a minha formação artística mesmo não é nada de música, é teatro, né? Eu sou formado em teatro, estudei teatro, tinha um grupo de teatro na igreja, isso em 94, 95, já fazia essas coisas, e aí me metia na música para empurrar o pessoal. E a sua história com música católica começa com essa iniciativa do Ministério de Música de Adamantina, que vocês gravam. Eu sempre trabalhei com música, né, Netinho? Eu trabalhava em rádio, então meu primeiro emprego na vida foi em rádio. Então sempre tive envolvido com a história de música. E na igreja começou com esse Ministério de Música lá de Adamantina, que depois virou Aliança de Amor. Como é que você foi parar na igreja? Minha mãe sempre foi muito de igreja, então eu cresci dentro da igreja, né? Eu sou de São Bernardo do Campo e desde pequeno a minha vida sempre foi dentro da igreja. Minha mãe era muito amiga daquele bispo, como que eu vou lembrar dele? Do ABC, que era muito famoso Ixi, não vou lembrar agora. Vai me dar até um branco, vai ficar até chato, né? Mas tá tudo certo. Mas ele era top mesmo. E aí, na verdade, ele era muito próximo da minha família. Eu era até coroinha com ele, para baixo, para cima, direto, assim. Então, tinha um envolvimento desde pequeno. Legal. Participei da Legião de Maria, minha mãe participava. Aí tinha um grupo jovem da Legião de Maria. E você foi para Adamantina de gaiato ou teve... Quando meus pais se separaram, a gente acabou indo para Adamantina para ter uma qualidade de vida melhor, para minha mãe educar eu e meus irmãos melhor. Aí a gente acabou indo para lá. Que a minha mãe já tinha nascido lá na região, né? Ah, tá. E aí eu tinha familiares lá. Então fui para lá por conta disso, assim. Quando a gente vem com essa história aí, daí pra frente, quando você entrega essa fita, você entregou na mão do Heraldo a fita? Entreguei. No Raléu? No Raléu. Aí ele te atendeu? Ele te atendeu, recebeu a fita direitinho? Recebeu, você pediu para ouvir com ele, não? Não pedi. Mas foi tão engraçado. Eu acho que ali rolou uma conexão que, para mim, eu me lembro, eu tenho memória fotográfica, né? Então eu me lembro de eu conversando com ele e o ônibus estava exatamente atrás, assim, eu entreguei a fita e depois a gente manteve contato. Na época acho que era tudo, não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Era outra realidade, acho que era muito mais por telefone, essas coisas assim. Já era quase o fim do que sua atividade aí, nos últimos anos? Eu desconfio que esse ano foi um ano que o Padre Eduardo filmou o Raléu. Que o ônibus ficou do lado do palco, do lado do palco. Eu lembro disso. Do lado 95, 96? Por já aí, era por aí. Já era a época que tava assim, o ciclo tava virando já, né? Já tava... Nós estávamos mais em outra praia. Mas tocaram muito, todos os ralés praticamente aí, desses aí. Do terceiro em diante, o Cristo Atividade tocou. Então, nós não tocamos, acho que no primeiro, não lembro se o segundo a gente tocou. Não, o segundo a gente tocou. Aí o terceiro foi que teve uma grande mudança, que eu falei com a tia Lolista, do negócio da firma de som, tudo, que aí foi a Instalsom que fez. Vou aproveitar o gancho do André. Como é que era essa dinâmica? Porque hoje a gente está falando... É tudo mais fácil, né? Hoje o cara pega, manda um arquivinho pelo seu WhatsApp, você escuta uma música, mas... Que nem eu de manhã pra você, né? 5, assim. A gente troca 2 palavras, chega uma música, escuta a música inteira. Mas lá atrás a dinâmica era outra. E como era o início da Codemuk, não tinha um setor específico de avaliação, né? Você recebia isso. Como que era essa dinâmica aí de ir para os eventos e receber essas fitas, essas demandas dentro do mercado? É engraçado, porque aí vai surgir daqui a pouco a necessidade do André. Porque, cara, eu comecei sozinho, né? Não tinha nada. Tinha a Cris, que me apoiava, e o Xandão, que eu falei já, que foi lá para casa para trabalhar de eletricista, porque ele estava saindo de Ribeirão Preto, meio corrido na época, né? E o Xandão, assim, eu sou padrinho dele, e... Cara, ele era a minha sombra, onde eu ia ele ia atrás. Então, quer dizer, tudo começou muito simples, não tinha ideia de empresa, entende? Então, quer dizer, era tudo eu mesmo. Tal. Então, quando, assim, para descobrir talento, para descobrir coisa, até para descobrir como que era essa empresa, tive que aprender. Né? Não existia isso. O que existia eram as empresas muito grandes, né? Som Livre, Som Livre não, na época não tinha, era Universal, Philips, Fonogram, né? Coisa assim. E Polygram. As Paulinas, né? Assim que, pô, cara, você não pensava nem em entrar lá direito nesses lugares grandes. Então não tinha referência, né? Não tinha, era um troço que você tinha que descobrir, você tinha que inventar.
Então, pegava as fitas, ouvia, conversava com o cara. E acho que a música católica perdeu uma coisa que era muito importante, que era a interação, né? Você vê, conversava, aí o menino, como é que chamava aquele gordinho que era da sua banda? Gordinho não, é mais do mesmo, que cantava. Onde Amor, como é que era o nome dele? Ah, não lembro. Um que eu conversei bastante. Então a gente trocava ideia, partilhava, o cara perguntava, entendeu? Tinha alguma coisa. Tinha mais interação em relação ao que estava fazendo. Tinha o ICQ já nessa época, não sei não. Tinha não. Eu acho que era. Olha, eu acho que tinha. Eu acho que era. A internet não rodava direito em 96, pô. Então, tinha o ICQ. Iconet. Tinha. Que ano que foi a Iconet pra lá? Já tinha estúdio, cara. Você já estava na Codimuk? Não. Então, não, você entra que ano? 2000. Finalzinho de 2000. Eu acho... Você entra que ano? Eu acho... Que ano que você entrou? Eu acho que eu entrei na internet em 94. Eu acho. Porque em 93 eu comprei meu primeiro computador. Entendeu? E aí em 94... eu lembro que quem me deu assessoria foi o outro sem ser o Zailton, o outro lá que trabalhava no INPE, né? E aí eu acho que nós já temos internet aí. Eu acho que já tinha, sim. Eu falei com ele. Eu acho que foi pela internet. E essa parada, porque a gente vai chegar daqui a pouco aí quando o André se aproxima, mas esse tempo aí de fita, ministério, como que rolava isso aí? Sabe o que acontece? Não existia muita coisa, né, André? Não. As referências musicais eram muito pequenas. Você não tinha... Ninguém praticamente gravava. Aquilo que a gente já falou aqui era muito caro. Era outro mundo, entendeu? Mas eu digo a visão do ministério para a Codimuk, para o Heraldo. Como é que foi isso para vocês? Entregar essa fita aí? Eu acho que para a gente foi assim... Foi intuito de... vamos fazer nossa parte. Vamos mostrar que a gente é corajoso. Eu acho que foi esse lance. Porque eu acho que na época não existiam muitos ministérios, tinham bastante, mas não eram muitos que se desafiavam a entrar em estúdio e gravar. Eu acho que... E eu acho que a Codimuk, talvez, na época, olhava isso com bons olhos. Pô, a galera foi e se dedicou, fez um trabalho legal. E acho que isso sempre foi o princípio da Codimuk, né? Era o quanto o cara se dedicava ao chamado dele. Entendeu? Porque, por exemplo, eu lembro... De bandas que todo mundo trabalhava, sabe assim, trabalho pesado, coisa assim, mas os caras arrumavam um jeito de ensaiar, arrumavam um jeito de... O cara fazia rifa, fazia pastel, bombom, vendia na comunidade para poder manter o ministério. Exatamente. Então, esse sangue aí, acho que foi muito forte para música, essa nova música católica, que a gente fala aqui no Podmuk, eu acho que ela nasce desse troço pobre. Entendeu? Ela tem um espírito de missão, disso aí, vender pastel. Não tem nada comercial nessa época, né? Não existe, não pensa-se nisso, né? Tinha essa realidade. Eu falei uns tempos atrás aqui, acho que nos primeiros Podmuk que teve, que eu fazia fita cassete das palestras de Puebla para vender, para comprar equipamento para a bandinha que a gente tinha em São Paulo. Entendeu? Então, saía vendendo fita cassete. Nos anos 70, né? Um pouquinho para frente aí. E como é que acontece a aproximação? Então, ali, nessa época, eu entreguei a fita, depois a gente teve... Eu acredito que a gente se falava assim por ICQ, e o Heraldo nos convidou para um encontro que teve em Lorena. Casa de Emaús? Casa de Emaús. Que foram... Hoje é Casa do Pavilhão. Hoje é Betânia. É Betânia. Hoje é Betânia. E aí eu vim para esse encontro, participei com a galera, foi muito legal. Aí a banda já era da Codimuk na época. E depois a gente meio que se distanciou, porque a banda também, cada um foi para um lado, o lado de lá. O pessoal saía muito de Adamantina para estudar para São Paulo e passou. Você veio no encontro? Eu vim. Isso era muito legal. Isso é importante registrar, cara. A gente fazia encontro de músico da Codimuk. Entendeu? Não, foi incrível, foi uma grande experiência, A gente tem umas fotos, vou trazer num episódio as fotos, tem as fotos desse encontro aí. Não, tem vários encontros, não foi um só. Do primeiro encontro a gente tem algumas fotos aí. Veio o pessoal do Maraná, tá lá de Brasília. Tinha Maraná também. Então o pessoal vinha, você vê a dedicação que tinha, entendeu? Os caras acreditavam na força. Eu digo assim, ó,
o movimento de música católica, esse novo que eu chamo, né, que nós nascemos juntos. Ele nasceu na Codimuc, mas ele nasceu em outros lugares de outras maneiras. Mas onde a gente participou, eu acho que esse espírito missionário era muito forte. Os caras acreditavam numa coisa, eles estavam no time, eles não entendiam, né? Mas dava vida, cara. Dava vida por aquilo, entende? E numa dessa aí que o André entrou de gaiato no navio. Foi. Aí, depois disso, passou que o ministério, as pessoas vieram para São Paulo, cada um foi estudar em um lugar e tal. E eu acabei indo para os Estados Unidos, fiquei 1 ano lá com um primo meu. Na real, eu fui muito sem saber o que ia ser minha vida, sabe assim, aquela coisa, vamos e tal. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu continuei minha faculdade de publicidade e propaganda. E um dia eu trabalhava na rádio em Adamantina, dava aula de teatro em Adamantina e administrava um cybercafé de um professor meu em Presidente Prudente. E aí, quando eu estava em Presidente Prudente, eu fiquei sabendo que o Heraldo estava lá no Maristela, numa paróquia, com o pessoal, era uma quinta-feira. E eu fui lá e falei, Heraldo, você lembra de mim? Eu sou o André, da banda assim. E a gente começou a trocar uma ideia, acabou que a gente foi jantar no mesmo lugar. Eu fui com eles jantar. Nossa, não lembro nada. E a gente começou a trocar disso, muita ideia. E eu comecei a falar pro Heraldo algumas coisas sem pretensão nenhuma, assim, na real. Eu comecei a falar de coisas da rádio, como eu trabalhava em rádio já há muitos anos, o que uma gravadora poderia fazer para uma rádio que aquilo voltasse em vantagem para os artistas ou para a própria gravadora. E a gente começou a trocar ideia sobre isso. E aí foi muito legal, porque eu conversei muito com o Heraldo nesse dia, aí daí um dia ou dois apareceu um ICQ novo no meu... na minha vida. Chega uma segunda-feira... ICQ ali, ó. Chegou uma segunda-feira, o Heraldo, você precisa falar com um cara. Eu falei, é um cara, da onde? O cara é bom de marketing, lá não sei da onde. Você conversa com ele, ele vai vir pra cá. Eu lembro da conversa comigo foi essa. Cara, como que é o nome dele? O nome dele é André. Não lembro nada. Liga disso, pra ele vai vir morar aqui uns tempos. Liga pra ele. Eu não tava sabendo de nada. E o Heraldo... Mas é que Deus já tinha soprado lá. E o Heraldo liga pro cara e acerta tudo com ele. Beleza, vambora. Liguei pro cara e disse, tá sabendo de tudo. O Heraldo deve ter combinado, deve ter armado alguma coisa, onde vai morar, alguma coisa de salário, o que vai fazer. Aí vai eu ligar pro André. E o André não sabia de quase nada, né? Não sabia de nada. Na real, foi assim, foi tão despretensioso o papo, e na real eu sempre fui apaixonado por esse universo de música, né? Então, óbvio que me fascina. Então, quando você tem quando surge o Netinho num papo diferente do que eu estava acostumado e que remete ao Heraldo, que para mim era uma grande inspiração já de música naquela época. Eu acho que você tem seus ídolos na trajetória e quando você tem uma proximidade de estar próximo dele, aquilo te satisfaz e te preenche muito, né? Então, aquele jantar para mim já tinha sido uma baita aula, uma baita experiência. E eu, sinceramente, não esperava que passaria daquilo. E aí entrou o Netinho no meu ICQ, no telefone, depois a gente foi para a internet. Cara, e essa parada é muito louca. A gente já conversou sobre isso aqui, sobre a maneira que você multiplicou E é até legal porque a gente tá contando essa história aqui, né? Tantos talentos, né? A gente já conversou com várias pessoas que tiveram a oportunidade de passar pela Codimuc que hoje são referências no que fazem dentro da música católica. E na profissão deles também, né? Essa visão. A gente falou sobre isso aqui quase que com uma visão profética. Algo que você disse que não conseguia nem explicar muito bem o que era. Mas você atribui isso a quê? Enquanto vocês estavam falando, eu comecei a pensar a minha vida, né? Que raio de coisa que eu vou chegar e falar pro cara que ele vai trabalhar lá? Entende? Essas coisas assim. Eu não entendo isso na minha vida. A pergunta é essa, exatamente isso. Eu tenho a sensação que isso daí não tem outro, vai você, para mim. E que Deus me colocou por falta de outro. Entendeu? Por não ter outro, Deus me usou com essas certezas. Entendeu? Dificilmente eu errei a tacada. Entendeu? De falar assim, fala com fulano que ele é uma pessoa que vai estar com a gente. Eu, assim, de cara, não lembro de eu ter errado uma tacada dessa. Entendeu? Talvez porque os que deu certo marcou mais.
né? Mas deve ter, como diz o Lerão, de 10 um dá, né? Então, pode ser que... Não, mas dá para diferenciar. É. Na hora na hora que você fala, meio que eu vivi bem de perto, o que realmente é uma parada profética, realmente não é. Porque as sacadas que dão fora também são muito... Tipo assim, cara, é muito fora mesmo. É pra Então, valer. Eu digo assim, eu acho que muito é pela necessidade da obra que Deus queria realizar, entendeu? Então, eu sozinho não dava conta. Do meu lado tinha Canção Nova, que já era uma potência, uma coisa muito grande, mas ela não estava, embora ela fosse uma canção nova, ela não mexia com música no começo, entende? Ela, tinha estúdio, Malemar, como a gente falou, tinha um ministério para tocar com o padre, Malemar, entendeu? Então, eu acho que a necessidade do plano de Deus é que agregou essas pessoas, esse chamado. Chama o fulano lá, liga para ele, entende? Mas, cara, o resto, não sei. Aí, esses dias, não lembro quem foi que estava falando, disse assim, nossa, eu almoçava todo dia na sua casa. Eu disse, cara, todo mundo comia na minha casa. Comia, era assim. Todo mundo comia na minha casa, cara. Quantas pessoas eram? Pelo menos umas 10. Todo dia. A gente subia da Codmuc lá de baixo, a gente subia o morrinho, ia na sua casa, almoçava, cara, e voltava. Onde existe Não isso? existia Codmuc lá em cima. Não, né? E não existe esse troço aí. Não, tinha gente que morava na sua casa, não era só. Gente que morava lá. Não era só comer. Nessa época o Cristiano morava na sua casa. Na época eu tô falando o Cristiano, a Nani, eles moravam na sua casa. Nossa. Essa época era assim. Tinha galera que trabalhava. Pra você que tá em casa acompanhando, a Codmuc você deve conhecer do lado da Canção Nova, né? Mas a Codmuc era lá embaixo em Cachoeira, perto do viaduto. Era uma salinha de dentista da Cris, né? E ali existiam profissionais que eram de cruzeiro, iam pra lá, pessoal de Cachoeira. E aí quando dava a hora do almoço, né, meio-dia a gente fechava a casinha, subia andando dali, a rodoviária antiga, né? Subia andando, almoçava na casa do Heraldo, depois descia todo mundo para continuar o trabalho até às 18. Por isso não teve tanto gordão, né? Nessa época não, porque a gente subia todo dia ali a atividade física. Todo mundo sarado, né? Mas é legal você falar esse lance da missão, porque não era só os ministérios, né? Pra você ver que isso também tava meio que embutido aí no espírito da própria Codmuc, né? Porque era muito assim, a obra era muito... Era uma característica muito particular, né? Em relação a esse troço do chamado dela, né? Eu penso assim, Deus tem planos, entendeu? E eu acho que para ele executar esses planos, ele usa do que tem. Eu uns dias falei para você até, falei de uma história. É legal a gente partilhar isso, que o povo não sabe. O meu sogro era um homem muito diferente. Não tem problema falar, né? Cortar o André aqui um pouco. E meu sogro era um homem, assim... Ele, logo que entrou para a igreja, tomou uma cacetada. Ele pegou um protestante daqueles bons de Bíblia e entortou meu sogro. Entortou, sabe? Quando o cara sai do cursilho, que acha que Deus e tal. E o crente deu um banho nele, cara. E meu sogro passou a estudar a Bíblia, estudar tudo. Ele virou um ninja esperando um dia encontrar de novo esse cara, né? Então, na esquina. Por essas coisas, meu sogro era muito radical nas coisas. E, nessa época, nós estamos no começo da renovação, entendeu? E tinha uma comissão da renovação de São Paulo. Meu sogro fazia parte, entendeu? E um dia, um dos coordenadores botou meu sogro lá embaixo, cara. Acabou com meu sogro. Daquela assim, você fica com a Bíblia, assim, humilhou. E meu sogro foi muito humilde, cara. Ele não falou nada. Ficou quieto. Isso nós estamos falando aí de 76, tá? Quando foi uns 2 anos depois, teve um encontro na Nacional, lá em São Paulo. Esse cara que era coordenador levantou e falou assim: eu queria pedir perdão em público a algumas pessoas que eu magoei, porque na época eu não entendi que Deus tinha me dado as melhores pessoas que ele tinha para trabalhar comigo. Uau.
Você entende? Muitas vezes a gente acha, pô, o André é isso, aquilo. Cara, naquele momento, Deus deu a melhor pessoa que tinha para trabalhar comigo. Entende? Independente do que ele é, do que ele faz, de como ele é. Entende? E acho que isso daí é um fator muito importante nessa história do início da mudança da música católica. Por quê? Porque Deus foi buscar as pessoas que ele tinha, as melhores pessoas. Não eram os melhores profissionais, não eram os mais talentosos, não era nada. Eram as pessoas de Deus para aquela hora, para aquele chamado. Isso, para mim, foi muito forte na minha vida. Esse testemunho, esse senhor já até morreu, né? Mas o testemunho dele, porque é um cara alemão, sabe? Os alemães têm mais dificuldade com sentimento, com coisa. E o cara em público pedir perdão e falar que Deus deu as melhores pessoas. Então, hoje, eu sou convicto disso. Eu tive as melhores pessoas que Deus tinha para a minha vida naquele momento. Entendeu? E acho que isso aí é legal, porque você vê, eu tinha necessidade de um cara de marketing, um cara que enxergasse divulgação, coisa assim. Eu não sabia, cara, eu não olhei o currículo dele, não mandou nada para mim, mas eu tinha uma certeza que era aquele cara. Entende? Essas coisas são diferenciais e acho que aí marca a pessoa. Por quê? Porque ele estava lá solto. Se não tivesse esse chamado, não tinha GBA, não tinha história nenhuma. Né? Ele estava lá em Adamantina, trabalhando na rádio, talvez ele tivesse montado uma firminha para fazer um negócio. Não tinha acontecido todo um plano que está em andamento. Entendeu? Acho que esse é um diferencial que marca muito e que acho que é importante as pessoas saberem hoje. Entende? Deus não te dá os piores caras. É lógico, tem que corrigir, tem que aprofundar, tem que amadurecer, tem que estudar, tem que tudo isso. Mas o fundamental é o chamado. E aí o André aceita esse chamado e vem. Conta um pouquinho dessa história aí. Então, aí, na real, na época, eu era concursado na rádio de Adamantina e gerenciava esse cybercafé por um professor meu da faculdade, que era o gerente da rádio. Então, eu trabalhava nas duas cidades vinculado a um cara só. E dava aula de teatro ainda de sábado na secretaria, pela Secretaria de Estado, que também era um outro concurso que eu tinha passado. Aí o Netinho entrou na onda, a gente começou a conversar, acho que numa segunda-feira. Quando foi numa quarta-feira, o Netinho disse assim, ó... Porque o Netinho tinha um lance assim, gente. Por que você não veio trabalhar ontem? Ele soltava um negócio e sumia. Ele soltava outro negócio e sumia. E aquilo, cara, ia dentro da gente, assim, já mexendo aqueles negócios, enfim. E aí o Netinho, na quarta-feira, falou assim pra mim, ó, é o seguinte, a gente gostaria muito que você viesse trabalhar aqui na Codimu, que assumiu o chamado junto com a gente, no marketing aqui, mas você tem que começar aqui segunda-feira. Mas é um retardado mesmo. Pai, de onde você tirou isso? Você tem que começar aqui segunda-feira. Alguém deve ter me falado. Aí ele virou e falou assim... Minha inspiração. E é o seguinte, sábado nós temos um evento na cidade X, eu não vou lembrar qual foi a cidade, mas era o evento da Nossa Senhora de Todos os Povos, que era um show do Anjo de Resgate, que a comunidade ia fazer. Atibaia. Então a gente vai te esperar em Atibaia. Imagina, tava numa quarta-feira. Você vende Adamantina enquanto que a gente lá. Encontra com a gente em Atibaia na quarta, no sábado. Maricuia. Já vem que daqui a gente já vai para lá. E eu, meu Deus do céu. A gente não tinha falado de salário, não tinha falado de onde eu ia morar, não tinha falado absolutamente nada. Mas mexeu no Nem ponto... que você tinha que cumprir aviso prévio ou nada, alguma coisa, né? Vem eu embora. sei que imagina, a rádio que eu trabalhava era uma rádio pública da prefeitura. Eu sentei com o secretário do prefeito e disse, precisa ir embora. E aí tentando explicar para ele que aquilo era um chamado de Deus. E o cara... Tá, mas era ministro da louco, Eucaristia cara. e tudo mais, mas assim, cara, não existe chamado de Deus. essa altura do Ser campeonato, padre, né? cara, Cara, eu sei que foi uma confusão, eu consegui me desligar do concurso, consegui ser demitido do concurso público, olha isso. Falei com o meu professor da faculdade, falei, cara, é o meu sonho trabalhar com música, eu quero. Ele falou, não, pode ir. Só que eu já tinha levado um irmão meu que eu conheci depois para trabalhar comigo nesse cybercafé. Então ele já estava pronto para assumir. Parece que Deus realmente tinha preparado trilhado as tudo, coisas para a coisa acontecer. E o que me pegava era a aula de teatro, que era a Secretaria de Estado.
E eu tinha que assinar um documento todo sábado para poder mandar. Cara, eu fiz uma confusão, vou contar, mas a gente ignora aí, porque não foi certo. Eu chamei uma menina da cidade que tinha participado do mesmo concurso que eu, que ela não passou, e disse, fulano, eu preciso ir embora, é assim, assim, assado, eu tenho uma possibilidade, mas eu tenho que continuar as aulas. Então vamos fazer o seguinte, você topa dar aula no meu lugar? E aí, só que é o seguinte, eu preciso da sua ajuda, porque toda semana tem que assinar o documento. E tinha realmente, não dava para assinar um monte. Então, você me mandar esse documento para a Cachoeira, eu vou assinar o documento e vou te mandar de volta. Toda semana. Ela não ficou sem professor, mas ela estava dando aula no seu lugar. Eu recebia o dinheiro e repassava o salário para ela. Então, foi tudo muito assim, muito louco, e deu certo. E você veio e encontrou com a gente em Atibaia? Encontrei com vocês em Atibaia. No dia da Nossa Senhora de Todos os Povos. Que doido, cara. 31 de maio maio de 2024. Não, 2004. 2004. Opa, 2004. 2004. É, 2004. É isso, a gente tinha acabado de... Sabe que eu não acredito nessas coisas, cara? Eu acredito. Mas era tudo louco, cara. É. Bom, mudou muita coisa, não? Não, eu tava lendo aqui, pode... Mas eu acho que... devia ser manicômio, alguma manicômio. Mas eu acho que Deus tem algumas didáticas com a gente, e aí o Heraldo é muita inspiração disso, né? Deus usa muito do Heraldo, a gente sabe disso porque a gente teve a experiência e tem até hoje de ter o Heraldo em nossas vidas, um pouco mais distante, mas sempre no coração e sempre o ensinamento dentro do nosso consciente, né? Se não fosse para ser assim, não ia ser, eu acho. Porque Deus tinha pressa, eu acho que a missão tinha que ser daquele jeito e talvez o modo de Deus me pegar tinha que ser assim. Não ia ter outro jeito. Instalo. Tinha que ser na urgência. Porque eu acho que, cara, se você olhar, hoje a gente olhando para trás, a história de lá para cá, você vê que tinha que ser naquele momento. Porque eu cheguei na Codimoc no dia 31 jeito, né? E daquele jeito. No dia 2 de junho, a gente já estava no escritório trabalhando e naquele mesmo mês a gente organizou as coisas para gravar o primeiro DVD do Anjos, que foi em julho, lá no Rio de Janeiro. Ou lá no Olimpo. E que foi muito engraçado, eu lembro muito bem que a gente falando, contrataram um show e tal, e eu, Netinho, vamos gravar esse show, vamos fazer um DVD, vamos fazer... Aí começa os desesperos. Eu já tinha um desespero atrás de mim, arrumei outro desespero. Mas foi por isso que ele me trouxe, que era pra ficar dois eu já tinha um doido, vai buscar, pega, aí chega outro, falei, eu não aguento. Eu lembro que eu falei, Neto, a gente não pode perder a oportunidade, que era a primeira vez que vai ter um show de uma banda católica numa casa de show. Não existia DVD de banda católica. Não existia. Foi o primeiro DVD. Banda católica foi o primeiro. Acho que só tinha do Padre Marcelo. Não, DVD? Eu acho que tinha. Eu acho que DVD não. Não, ele gravou logo depois. Não tinha DVD não. Foi depois. E eu acho que ali, o que me motivava a pilhar pra gente gravar o DVD é porque era a primeira vez que uma banda, um artista católico ia fazer show numa casa de show daquele nível. Que na época o Olimpo era uma baita casa de show no Rio de Janeiro. E eu, cara, a gente não pode perder essa oportunidade. Tem tudo lá, vamos fazer. O cara chega dia 2 de junho. 2 de junho. A gente nunca tinha feito DVD. 20 de julho. Aí 20 de julho a gente grava um DVD, que é o primeiro DVD. Foi uma loucura. Mas eu tava avaliando, pensando... Que também, se não fosse assim, também não ia acontecer. Era um evento grande, católico, que tava dividindo palco com outra banda, que era o Novo Viver. A gente aproveitou... Se você lembrar, em julho, eu viajei pra Europa, antes do DVD. Foi isso mesmo. Eu cheguei, acho que 3 dias antes do DVD. Eu não sabia nada do DVD. Não foi isso? A produção ela foi muito rápida, né? O trabalho ali, da gente pensar em iluminação, a gente pensar... Acho que foi a primeira vez que a gente pensou assim, dá para fazer alguma coisa a nível de vídeo, vamos acelerar, e eu acho que o André chegou nessa fase e assim, eu falei aqui, mas foi exatamente isso, né? Porque o André é um trator desgovernado, né? É isso aí. Vem que vem, e aí a gente tem que dar retaguarda, porque tinha muita coisa, muito potencial. O Heraldo acho que tinha visto esse potencial. E o André chega na Codimoc dia 2 de junho já acelerando a milhão. E a gente já bota esse projeto para poder funcionar. E a gente grava o primeiro DVD menos de 2 meses depois. Então, acho que tem um fato interessante aí nesse processo aqui que a gente está falando, que é uma busca de profissionalismo. Entendeu? Que a gente, vamos dizer, nós estamos
até aqui falando de chamado, missão, ministério, tudo assim. Agora nós paramos num lugar que entra profissionalismo. Que é, vamos dizer, pô, a gente precisava de um iluminador, cara. Uhum. E aí, quem quer? No nosso meio não tinha. Entendeu? Não tinha um cara de iluminação católico, coisa. Não tinha. Não tinha. Aí, quem vai? Chama lá, pô, o cara iluminador. Não, do Rio de a gente Janeiro, foi buscar o cara que fazia roupa nova. Era o Bimbão. Era o Bimbão. Era. Foi buscar sim. Quem é o cara que faz o roupa nova? Foi. A gente foi buscar o cara sim. O áudio. Quem que foi que Foi fez? o Léo Garrido. Léo Garrido. É. Acho que ele fazia Léo roupa Garrido. nova na época. Fazia o também. Léo. E tinha gravado um monte de gente. Então, quer dizer, a gente começou a precisar de mão de obra de fora do nosso meio para executar aquilo que estava sendo chamado nosso, que era fazer música católica de qualidade. A nossa qualidade, nós estávamos no máximo. Só que nós não tínhamos essa visão profissional. A gente não tinha aqui, tinha que pescar fora de pescar em alto mar, né? Exatamente. Não era buscar no aquário peixinho, tinha que nadar nas águas e descobrir, para né? muitos desses caras também. Porque eles também nunca tinham trabalhado com gente assim. Tinha trabalhado malemar com evangélico. Mas católico não tinham trabalhado com gente assim. E aí você vem, o André vem... Esses caras, eles eram caros, né, bicho? Para nós. Eram caros. Para nós. Hoje a gente contrata, mas na época, cara, era muito caro. Era muito caro. E era muito escasso a mão de obra também na época, né? Não tinha muitos iluminadores para DVD. Não tinham muitos, então nem tinha era DVD muito mais direito, caro, né? No nosso mercado era mais... E aí você chega com esse primeiro projeto, mais especificamente dentro da Codimuk, você vem para atuar na área do marketing. Foi. Com projetos, né, nessa parte também, mas na área do marketing. E aí como é que era, o que você encontrou e por que caminho você foi aí? Cara, na real, eu acho que eu vim para ser um marketing, pensar mais na parte de divulgação, mas acabei entrando de cabeça com vocês naquilo tudo, né? Mesmo porque eu acho que quando a gente tem eu tenho a cabeça a milhão de criatividade e o contato com a cabeça do Heraldo, que sempre foi 10 vezes mais do que a gente, fazia a gente ferver mais ainda. E a segurança de ter um netinho, que também é super criativo, mas de ter o pé no chão e de saber direcionar as coisas... acho que ali a gente conseguiu juntar um time... foi um bom momento para acontecer o que aconteceu, né? Uma seleção boa, né? A gente fez o DVD e logo em seguida nós fizemos Expo Católica. Você lembra disso? Esse era o meu comentário. A gente fez na sequência DVD do Anjo, Expo Católica e no ano seguinte fez Credit Car Hall. Pois é. Como é que foi essa Expo Católica? Não, a Expo Católica foi aquela que a Kiara queria matar eu e o Netinho pra baixo pra cima. A gente tinha feito uma Expo Católica antes. Que, na verdade, a Expo Católica voltou. Você falou, cara, a gente precisa estar lá. Vamos montar um stand. Foi aquela uma que eu fui que eu tive que ficar lá em São Paulo 2 dias com a roupa do corpo. Compra a roupa, fica aí, não volta não. Vai no shopping, compra... Conta isso. Não, a gente comprou um standzinho na Expo Católica, só que a Expo Católica não é o que é hoje. Era só stand branco. Ninguém podia fazer seu stand. Você ia montar o seu balcãozinho, botava o seu produto lá. Barraquinha, né? E aí você falou, pega a minha caminhonete, bota os produtos, você vai chegar lá, vai estar tudo pronto. Você só coloca os... Pronto pra fazer, você não espera, você saiu correndo pra estar pronto pra fazer. Você só coloca os produtos lá no lugar, e aí a Renata já tava com a gente também. A Renata vai ficar lá, você deixa lá, só vê se... que ela ficou com o Ney. Só vê se tá tudo organizado e você vem embora. Tá, eu fui, peguei a caminhonete, enchi de CD, botei... Aí chega lá, não tinha nada, cara. Aí, tipo, cara, tinha que montar tudo, tinha que ir atrás de balcão e tal. E aí, assim, porque realmente as informações, como era a primeira, eles estavam voltando. E eu lembro que a gente ficou. E aí foi tranquilo, que a gente pôs só o balcão, montou os CDs, todas as coisas. O Ney ficou com a Renata lá, eu fui no último dia, desmontava e ia embora. Quando chega no ano seguinte, o André tava com a gente. E aí a Kiara oferece um ponto diferente e fala, só que aqui vocês podem montar a estrutura de vocês. Nossa aí... senhora. Não, aí foi a pilha. Conta aí, André. Conta aí. E aí? Mano, eu acho que era tão engraçado que o Netinho era perseguido na feira pelo segurança. Que eu conheço até hoje, que eu lembro dele até hoje. Era a Kiara de um lado e o segurança do outro, correndo atrás do Netinho, o Netinho se escondendo. Porque a gente fez muito barulho, né? Na real, literalmente muito barulho. Né? Era um palquinho. Eu acho que essa
esse um misto pouquinho aqui, nervoso, né? Não, Foi, fez pô. um stand Fez um grande, stand de gigante, esquina. era um pessoal- Tinha uma testeira legal. Tinha. Tinha uma empresa que fornecia Lá de pra Santo gente. André, inclusive, era amigo de vocês. Como é o nome deles? Não, a gente É um conheceu casal, ele não, era um casal, rolê, na doideira E dele. aí desmontaram lá e tal. O André, cara, vamos botar um palco. Falei, cara, isso não vai prestar. Não, vamos botar um palco. A gente traz a galera da Codebook pra tocar. Não tinha isso na Expo Católica. Não tinha o que tinha. tem workshop hoje. tinha. Essas coisas. Não tinha nada, não tinha som. Cada um leva o seu somzinho. Ah, vamos então. Aí montamos um palquinho, já marcamos com os artistas, né? Foi assim? Foi, montamos uma programação todos os dias da Expo, um atrás do outro. 3, 4 Eu artistas. lembro que a gente pegou um hotel ali na Santa Efigênia, não sei se você Lembra lembra. disso? Nossa senhora! Montaram- Lembra? Era uma espelunquinha. Você lembra da história do hotel? Eu sei, Tem um hotel bom! Tem um hotel bom! Eu lembro da história. Ó, precisamos ficar em São Paulo, não dá pra ir e voltar. Quem que vai mais em São Paulo? Ah, o Dalvimar vai gravar direto lá. Bom, vamos perguntar pro Dalvi. Ô, Dalvi, indica um hotel aí. Cara, ele não tinha negócio de entrar em site e ver hotel. O Dalvi falou, não, tinha. pode ir que esse hotel é top. Então ligamos lá, já marcamos, depositou, reservamos o hotel. Quando a gente chega no hotel, rapaz de Deus. Na boca, Meu lá Deus, na Santa que tá no Efigênia. céu, cara. cara, à noite. E montando CD, vocês lembram disso? O DVD. Montando O DVD. Era aí, foi a entrega do DVD. Encartando, porque, DVD. gente, não é, pra quem tinha acesso ao DVD, não era chegava aí pra vocês bonitinho, chegava na nossa mão bonitinho também, não. Era a gente... A gente queria lançar, encarregando é. o Material É negócio. porque assim, Não quando tinha vinha da pressa. fábrica, vinha pronto. Mas quando a gente tinha muita pressa e a gente queria lançar na Expo Católica, Fazia a gente comprava separada. o CD de um lugar, né? Comprava a arte, a parte a gráfica de embalagem outro, no outro. e a embalagem em outro. Então a gente mesmo embalava. E nessa Expo Católica, a gente queria lançar o O produto DVD do Anjos. do Anjos. Nossa. Então foi assim, foi tudo a toque de caixa. A gente Mano, gravou, que produziu, retardado. terminou e a gente foi pra Expo Católica. Foi. E aí eu acho que foi ali E foi a gente até 2, 3 da manhã montando CD para no outro dia. 7 horas da manhã tá acordando pra ir na feira. Expo Católica. Então a gente começa o primeiro ano assim, Foi. 180 por hora, né, André? 180 por hora. E fora os projetos que aí começaram a aparecer, outros artistas também, que foi incrível também. A própria Adriele, nesse período, a Dayana, a Jaque, enfim. Foram muita gente, né? Foi muitos artistas que vieram aparecendo nesse período. Foi um momento de e- muita Os gravação, artistas né? que já tinham, a gente Muito. continuou, a gente fez o Residence 3, a gente foi andando ali, né? Eu acho que abriu um espaço bom também de rádio, né, André? Sim, a gente organizou a questão As próprias rádios católicas começaram a se organizar um pouco mais, né? Começou a aparecer um pouco de coisa. Nessa época eu lembro que a gente fez um projeto, o André desenvolveu esse projeto, a gente mandava, já tinha um pouco na Codemu que o André potencializou. O produto ficava pronto, a gente tinha uma relação mais estreita com as rádios. Nessa época a gente conseguia Mandava mandar pra todo mais, mundo, além é. dos formadores de opinião, a gente mandava os CDs para todas as rádios, né, e as rádios recebiam, era onde a gente começava a fazer acontecer esse marketing a nível de rádio. Não tinha, a internet não era forte, né? Não era forte. Agora, eu vou cutucar num ponto. O Netinho outro dia perguntou para mim como é que foi a minha saída da Canção Nova. Eu vou perguntar como é que foi sua saída da Codebook. A primeira, Cara, que você sai 2 vezes, né? Eu saí Então, 3 vezes, né? 3 vezes. 3 vezes. 3. 3 vezes. É legal falar isso. É, Eu sim, acho que sim. hoje que a gente tem uma visão disso de passado, é legal porque coisas amadureceram na gente em função disso daí. E é legal o pessoal saber, sabe? Sim. O que a gente viveu, como que foram essas cicatrizes, essas coisas, esses processos. Hoje você está aqui comigo, amanhã, pô, não é você. Entendeu? E aí como é que cai essa ficha? Pô, eu larguei tudo para estar com esse cara lá, aí eu não estou mais com esse cara. Como que é o seu processo também? Sim. Eu trabalhei na Codebook 3 vezes, né? Então eu trabalhei em 2024, Nossa ou Senhora, 2004, 2005. Eu acho que onde a gente enraiza, a gente sempre tem uma predileção, né? Para aquilo que a gente vive. Então, todas as vezes que o Netinho foi conversar comigo e foi atrás de mim novamente, eu me escancarei e voltei para casa, assim, porque de fato a gente viveu um período muito rico e eu tive a graça de aprender muito com esses dois, e não só aprender, mas de ter espaço para poder botar aquilo que eu sentia no coração como um chamado. Eu acho que mais do que qualquer coisa profissional, vocês enxergaram em mim naquele momento um chamado meu também, que aí, eu acho que é o que o Netinho estava pincelando no começo, e a gente pode aprofundar aqui. O pescar do Heraldo não era só músicos, não eram só artistas.
Eram profissionais e pessoas que tinham chamados em outras áreas, porque eu não sou músico. E o Heraldo, com a sensibilidade que Deus deu, o direcionamento que Deus deu, percebeu em mim que eu tinha um chamado para algo que era diferente daquilo, mas que se completava de alguma forma. Entende? Eu acho que eu fui um dos poucos que não era músico na Kojimuk, né? Eram raros que trabalharam na Kojimuk. A Maristela também era. Maristela, a gente teve o Ney aqui contando exatamente isso, né? O Ney falando exatamente isso, cara. Eu não me encaixava, não tocava. Eu me perguntava o que eu vou fazer. E nunca tive vontade de ir para um palco. Nunca. Então, eu acho que isso foi muito bonito, porque o Heraldo tinha essa sensibilidade de entender outros ministérios. De olhar para o outro e entender, poxa, esse daqui tem um chamado para algo diferente, para uma profissão que sim, pode ter um chamado de Deus nisso daí. Então isso para mim, todas as vezes que o Netinho me reprocurou, para mim foi muito forte, porque tinha essa raiz muito bem fincada e que eu tenho até hoje, assim. A minha primeira saída da Kojimuk, eu acho que foi um período, como que eu posso dizer, de necessidade. Porque, cara, foi tão inconsciente, na verdade, não vou nem dizer inconsequente, porque eu sou muito feliz e se eu voltasse atrás, eu faria tudo exatamente do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu diria os mesmos sims, eu viveria os mesmos erros, tudo do mesmo jeito. Eu não trocaria absolutamente nada do que eu vivi. Mas quando eu saí de lá, de Adamantina, eu não pensei nas consequências de outras coisas. Por exemplo, a minha mãe dependia financeiramente de mim. Eu simplesmente saí, vou embora. Então eu saio de Adamantina, por exemplo, na época, de uma estrutura financeira muito maior e foquei somente no chamado. Nunca me faltou. Eu acho que isso é o maior ensinamento que a gente tem. Nunca me faltou absolutamente nada. E sabe o que é interessante, cara, no que você está contando? Porque eu participei dos bastidores disso, né? A Kojimuk, ela fazia mais do que o melhor dela. Ela fazia o que era impossível para ela, para poder manter exatamente esses chamados. E eu, profissionalmente, muitas vezes eu não conseguia entender. Porque assim, o que você falou, né? A gente acelerava lá e tinha uma segurança atrás. Eu sempre fiquei nessa retaguarda, além de ajudar na parte criativa, eu sempre fui um cara que ficou mais ali na retaguarda, olhando as coisas. E eu sempre ficava, não fecha a conta, não tem lógica isso que a gente tá fazendo, entende? Então, a gente sabia que a gente tava trazendo pessoas para cá, fazendo o melhor, muito mais do que a gente podia fazer, né? E ainda assim, a gente entregava também o nosso 100% para poder manter esses chamados. Eu acho que essa sinergia que fazia o troço acontecer, entendeu? A entrega total de um lado, a entrega total sem medida do outro, é que fazia essas coisas acontecerem. Né? Eu acho que o maior ensinamento que eu tive, tanto da experiência com vocês e que eu continuo vivendo hoje na GBA, é a audácia da gente dar o passo na certeza de que Deus vai colocar o chão. Nunca vai fechar a conta. Nada do que a gente vai fazer vai fechar a conta. Isso aí chama Jonas a Bíblia, né? Isso daí... eu acho que na própria Bíblia, quando Jesus fala... Não tenha medo, vem andar sobre as águas e tal. E aí, eu acho que ali já começa isso de... Tem que dar o passo na certeza de que Deus vai colocar o chão. Então, eu acho que ali é nisso que a gente... Que a Kojimuk muitas vezes também deu passo fazendo DVD, fazendo depois o Credit Card Hall e em outras coisas. Mas eu vou te responder. Aí ali, o que acontece? Eu estava num momento de extrema conflito interno, nesse sentido de caiu a ficha, deixei minha mãe está se virando com quase nada. Eu preciso correr atrás, preciso trabalhar de outras formas. Então eu estava disposto até a deixar ministério, etc, de trabalhar e tentar algo que eu pudesse voltar a ter uma honra com a minha mãe, sabe? Acho que isso pesou muito para mim. E nisso a gente meio que conversou e a gente acabou encerrando a parceria. E aí eu lembro que logo em seguida as irmãs paulinas me chamaram na época para ir para lá. E aí eu tinha a possibilidade de morar com a minha tia em Santo André e trabalhar na Paulinas, que aí também já era um conforto, porque ali na Kojimuk, quando eu vim, eu tinha uma casa para morar,
que era a casa do meio, que o Bruno até falou muito bem hoje, que era assim, era a casa da avó Terezinha, era a chácara da Codimuc, a casa da avó Terezinha, que é a sogra do Heraldo, a casa do meio e a casa do Heraldo e da Cris. Então imagina, eu morei ali, no fervo de onde acontecia os milagres, né? Porque literalmente com vó Terezinha era isso que acontecia também, né? Então era um terreno fecundo, assim, onde tinha Nosso Santíssimo, a capela, enfim. Eu tive essa casa, eu morei ali por durante todo o período que eu estive na Codimuc. Então nunca me faltou nada, mas eu poder ir para São Paulo e ter onde ficar, naquela doideira também me chamava atenção. E aí eu comecei a fazer a pós-graduação em São Paulo também, com a possibilidade de trabalhar. E aí acho que 1 ano e pouco depois o Netinho já me chamou de novo. E aí, não está na hora do filho voltar para casa? Né? Acho que a gente vai conversando no programa, eu vou pensando na minha vida, né? Aí eu tô pensando aqui, cara, as pessoas que vieram comiam a comida que eu comia. Moravam praticamente na casa que eu morava. Entende? Sim, se eu quisesse ir na sua casa, eu não tinha que bater na porta. Exatamente. A porta estava aberta. E aí, esses dias eu fiquei pensando, quanto custou chegar onde eu cheguei? Hoje eu tenho uma vida estável, tranquila. Mas eu fiquei pensando, André, cara, quando meu pai morreu, o seguro de vida do meu pai, eu comprei o computador. Eu investi no estúdio. Eu comprei coisa. Sabe assim? Eu comecei a pensar, todo o dinheiro que meu pai deixou, eu gastei no ministério. Quando deu pau na Codimuc de dinheiro, eu vendi 2 terrenos de Cachoeira do meu pai para botar na Codimuc a fundo perdido. A casa da minha mãe de São Paulo, minha mãe não viu um tostão. Eu botei tudo na Codimuc, entendeu? E muitas coisas assim da minha vida particular, eu botei tudo na Codimuc. O dinheiro que a Cris tinha guardado, a Cris tinha dinheiro guardado, botei tudo. Então, esses passos não foram só vocês que deram. O meu passo também foi louco pra caramba, cara. Mas eu acho que o passo de dar o passo e Deus colocar o chão, começa em vocês, não em mim. Mas sabe o que Porque a própria Codimuc também fazia isso. Eu sei muito bem, até depois quando eu vim para cá, que a realidade de me trazer para cá também era custoso para a Codimuc. Também era, tipo assim, não dá, tava no limite. E a gente ia fazer o DVD, aquilo que eu pilhava, vamos fazer o DVD, vamos melhorar isso, vamos naquilo, que eu sou acelerado assim mesmo. Eu vou contar para vocês vou entrar no meio para contar. Era assim, ó, como que acontecia. A gente começava, vamos gravar um DVD, 2 câmeras, vamos fazer com a captação de não sei o quê. Primeira reunião. Segunda reunião, cara, achei um cara que faz 5 câmeras, a gente pode colocar iluminação, o Léo Garrido vai entrar. Gente, a gente não tem dinheiro para isso. Não, mas vai dar certo, vamos fazer só um pouquinho a mais. Terceira reunião, 7 câmeras, uma grua, vamos fazer no Olimpo, um show pirotécnico, até chegar no DVD, meu amigo, isso aí triplicava, quadriplicava. Então, assim, E essa é uma das coisas que eu acho legal de a gente contar. Porque assim, ó, não tinha limite. A inspiração não tinha limite. Isso me impressionava demais, assim. Então, hoje não dá certo isso. Não. Hoje não dá Mas certo. ainda assim a gente faz. Agora há pouco a gente estava na reunião exatamente conversando sobre isso. Você com uma inspiração e vamos fazer. Dá para fazer? Não, vamos fazer. Isso aí, eu acredito que talvez... Eu discordo. Muitas pessoas Eu acho que a gente continua vivendo, fazendo isso. Eu acho que eu que envelheci. Você que não tá olhando as planilhas. Não é não? Você que não tá olhando hoje, as pela planilhas. primeira vez numa reunião, eu falei assim, mas isso não cabe no orçamento que nós planejamos. Você tá de Eu brincadeira. falei isso. Falei, Eu falei você isso. tá de brincadeira comigo. Mandou esta reunião. Eu falei assim, como é que é? Aí eu já entrei rasgando. Não é possível. Nunca ouvi isso, né? Não, Mas é isso. É exatamente isso. Não, eu acho que, na verdade, o que eu vivo hoje, como GBA, por exemplo, é exatamente fruto daquilo que a gente viveu como Codimuc. É o DNA, né? É o DNA. Porque, na real, a audácia é a mesma. O chamado pode ser diferente, mas é para o mesmo foco. É para o mesmo lugar. Mas a audácia, a coragem e a certeza de que tem um chamado
que fala além de tudo que a gente pode experimentar aqui, é o que Você acha rege que a isso, GBA hoje. isso é a maior marca da Codimo, que é o que você pode ter, vamos dizer assim, você olhou para isso e você percebeu, falou, esse aí é o grande diferencial de eu poder estar investindo no meu chamado aqui? Eu acho que a ousadia da Codimo, que na verdade eu sempre, como eu falei, né? Eu acho que tudo começa por uma forma de gratidão, porque eu sempre bebi do que a Codimo fazia. Então eu era tocado por aquilo. Então você imagina, cara, você poder fazer parte de algo que já te alimentou, é sensacional. Não tem preço. Então, mas quando você chega vendo tudo isso, falando assim, aqui cabe a minha ideia, por exemplo. Porque a sua ideia do Heraldo, elas são ideias fora de qualquer casinha, né? Isso aí é assim, a gente tinha que botar o pé no chão. Porque, não, é sério. Quando Vamos os dois, sim, os a gente ia três. pra uma reunião, era complicado, porque eram coisas muito além de onde a gente não estava. ficava nem nas cadeiras, pra vocês terem ideia. Era né? muito além de onde a gente estava, certo? Quando a gente fala de gravar um DVD de 15 anos da Codimo dentro do Credit Car Hall, o maior caso de show da América Latina, assim, com um tanto de artistas que a gente Não, fez, e a gente foi lá, surreal. A minha ida com o Netinho lá, as pessoas riam da nossa cara. Deram risada. A diretora lá Mas você sabe, eu riu vou, da nossa cara. eu vou partilhar hoje, assim, olhando aqui um feedback para vocês, o Netinho já deve ter ouvido. Eu sou uma parte daquilo que o Padre Jonas foi. Sou. Eu tenho, não chego a dizer de filho, mas o meu chamado é parte daquilo que era o chamado todo do Padre Jonas. E eu vi o meu chamado se multiplicar em vocês. Então você tem um aspecto meu muito forte. Eu vejo assim, realmente a GBA é uma Codimo diferente, porque ela tem você na frente com a sua cara. Mas eu sinto o meu DNA lá, como eu sinto nele, como eu sinto na Lise, como eu sinto na Renata, entendeu? Em cada um que deu a vida. Sabe, as pessoas que deram a vida. Porque eles não deram a vida para mim. Deram a vida para Deus, acreditando em algo que estava acontecendo comigo. Entendeu? Mas não era eu. Lógico, eu era o testa de ferro de Deus lá. Deus não ia aparecer. Mas eu vejo como a obra de Deus se multiplica através. E acho que hoje você também, de alguma maneira, você está formando seus discípulos, essas coisas. Uhum. E eu lembrei, cara, nesses troços aí, para mim é reflexivo esses programas aqui, esse podmuque aí. Por quê? Eu lembrei de uma pregação de um pastor evangélico do começo da renovação, que veio pregar para a renovação, Juan Carlos Ortiz. E ele pregou sobre discipulado. Que quando Jesus fala, vem, né? Segue-me. Né? Deixa tudo, segue-me. Segue-me o quê? Vem dormir onde eu durmo, vem comer onde eu como, comer o que eu como, dividir o que eu tenho. E foi exatamente isso, de outra forma, que aconteceu com a Codimo, comigo, com tudo. Uhum. Por quê? Vocês foram comer a comida que eu como, morar no sítio que eu morava, viver o que eu vivia, minhas loucuras, minhas quedas, minhas doideiras. Entende? Nós vamos viver um sonho junto. Esse vem e segue-me, não fui eu que falei. Vocês ouviram Deus falar através das minhas doideiras. Então, acho que disso daí é que nasce, eu não gosto de falar um novo movimento de música católica, um dos braços desse movimento, né? Porque a gente faz parte... Um de vários, Uhum. né? Um dos, vários, tem cara. muita coisa. É que nós fomos muito característicos, né? Porque tem muito diferencial, muita coisa, muita mistura, né, de profissionalismo com vocação, com inovação, com inexperiência, com tudo isso aí. Eu acho que a gente pagou um preço caro de ter que aprender a ser assim. Porque a gente vem de algo que é muito do chamado, e aí a gente passa dessa transição para aquilo que é muito profissional, que a gente queria essa qualidade, né? Então, quando a gente começa, a gente já falou disso aqui lá atrás, né? Quando a Codimo começa, não existia editora.
né? Não tinha as coisas. O Alemar tinha contrato. Teve que desenvolver. Quando a gente começa o DVD, a gente não sabe por onde vai. Tem que pescar fora, correr atrás de profissional, né, André? Sim. E aí ter essa descoberta, ir atrás no meio de fora para poder ver lugares, coisas para fazer. Então isso é... Direito de arena, nunca tinha falado. O que é isso? Não sabia nem. Que a gente arena para mim era de touro, de coisa assim, cara. Direito de arena. Direito de arena é o direito que você paga para poder usar um espaço para poder gravar um DVD, por exemplo. E aí, direito de público, você tem que ler um troço antes do DVD. Isso é 2005. Não sabia nada. Você tem que ler um negócio antes do DVD pro cara autorizar a imagem. Cara, ele tá tudo com a cara e com a coragem. A gente errou demais. Eu acho que a gente errou muito. E foi isso que proporcionou a gente chegar onde a gente chegou. Né? Eu acho que esse tempo, aí que a gente tá falando de 2004 a 2012, praticamente, tem essas idas e vindas do André aí. Mas foi um período que a gente mais produziu. Que a gente mais lançou. A gente tá falando de 2004, CDM 81. A gente fecha 2000... CDM é o código do CD. De cada produto. Esse CD era o DVD mais que amigo, CDM 81. Em 2008, 2007, a gente já tá no CDM 100, que é o Seja Luz. Em 3 anos tinha feito mais de 20 produtos. Que foi outro projeto ousado que a gente também... Então foi um período muito fértil, assim, de produção, né? E de muitas coisas diferentes, né? Muito. Também só tinha louco, cara. Não, Ué, mas como é que é o... Você só traía louco. Mas, não, mas aí, quando tinha os encontros... Thiaguinho. Aí tinha um fim de uma oração que... Tinha um fim de uma oração lá que era da comunidade, que era assim, Senhor... Enviai-nos loucos. Orava assim, esperava vir quem? Né? Assim. E eu acho que esse foi o grande diferencial. E aí, nesse tempo aí, que a gente tá falando que essas idas e vindas aí tem Paulinas, volta pra Codimuk. Volta pra Codimuk, aí foi quando a gente lançou o Seja Luz, não foi? CDM 100. Foi também um projeto muito legal que a gente fez com a imprensa, lembra? Que a gente fez o coquetel. Saiu com 50 mil CDs 50 mil CDs vendidos. Foi disco de ouro. De lançamento. Na pré-venda. A gente fez um coquetel de lançamento. Perto do aeroporto, né? Foi. A gente era bem ousado. A gente era ousada, a gente era... Chamava a imprensa inteira, fez pastinha desse produto. A capa do CD tinha faca de não sei do que, corte no não sei do que. Falei, Heraldo, esse produto vai custar 5 vezes o preço dele. Não faz, porque... Aí a Liz ia, desenhava com corte que saía a luz do CD. Você entende que cara, onde vai a importância disso tudo do Heraldo dizer, não, vai e faz. Porque, na verdade, o Heraldo estava endossando outros talentos que era o talento da Lizzy. Olha onde a Lizzy chegou hoje. Quando você autoriza a Lizzy a ficar livre numa criação daquela, eu digo você, mas o Netinho também, porque tinha toda uma questão financeira que era muito maior. Aquele projeto era lindo, né? Incrível. Então, tipo, quando você endossa um projeto nesse nível, você está dando o seu aval no talento da outra pessoa. Eu não lembro nem se chamava assim, mas quando eu vi a palavra Digipack, cara, já doía meu coração na hora, porque não era, eu já sabia que não era caixinha de acrílico. Lá vinha uma faca com corte não sei do que, com virola não sei das quantas. Numa época que as artes gráficas não tinham tanto computador ainda. Cara, a moça da CDM... Era muita coisa manual. A moça da CDM Coutinho mandou fazer uma faca especial para cortar o CD Seja Luz, cara. A Sidney, lembra dela? Eu lembro. Lembra a Sidney? Eu lembro. Cara, era parceirona nossa. Então, assim, era muito louco. André, se você pudesse destacar assim, ó, no seu chamado, para aquilo que você atua hoje, o pessoal conhece muito o André agora da GBA, né? Você sempre teve muito isso, multiplicar os talentos também, né? Acho que você viu muito isso aqui e transformou isso de um jeito diferente, desde o louvor acústico, todas as coisas que você fez. Se você pudesse olhar para dentro dessa história, desse chamado, assim, o que é que foi mais importante para você? Cara, é difícil resumir numa coisa só. Eu acho que a ousadia que eu aprendi e que a gente desenvolveu junto na Codimuk e assumir o chamado que Deus coloca no coração. Eu acho que a coisa que eu mais vocês me potencializaram como Codimuk foi entender que Deus inspirava algo no meu coração também.
Eu acho que isso foi a coisa mais importante para mim. E eu falo isso em nome de tantos outros, que o próprio Heraldo estava dizendo. Pô, eu sei que que hoje eu olho para a GBA, tem um DNA da Codimuk, na Renata tem um DNA da Codimuk, na Lise tem. Se a gente olhar, realmente tem. Por quê? Porque foi a oportunidade das pessoas serem acreditadas, sabe? Eu acho que o Heraldo e você teve a possibilidade de olhar para outros talentos e acreditar nesses talentos. E eu me vi acreditado. Eu acho que isso, para mim, foi uma baita escola, sabe? Assim, um baita empurrão para as coisas, assim. E a ousadia de vocês que eu levo comigo até hoje. A ousadia que a gente desenvolveu junto, de não ter medo, de ir para cima, de fazer acontecer, de que se Deus inspira, a gente tem que fazer realizar. Então, isso eu trago na GBA até hoje. Eu aprendi uma coisa, sabe, André, em relação a tudo isso aí. Eu sempre fui um mau patrão. A primeira vez que fui gerente da rádio, que o padre me tirou da gerência da rádio, é porque eu não sabia ser patrão. Eu não sabia mandar. Eu não sabia falar assim, não vai fazer desse jeito, vai fazer desse jeito aqui, entende? E por eu não saber isso, eu sempre acreditei nas pessoas que estavam comigo como meus sócios. Entendeu? Uhum, sim. Aquelas pessoas estavam comigo para dar a vida, para fazer esse troço ir para frente. Então, se não era eu, pô, você vai fazer que nem se fosse eu. Dá o melhor. E aí eu tenho que acreditar. Porque se eu acreditei que você tem um chamado, que você está comigo para fazer isso, que eu não consigo fazer agora tal, eu tenho que acreditar no seu potencial e naquilo que você está sonhando. Uhum. Entendeu? Acho que essa é uma das grandes lições da minha vida. Você sabe que as histórias, assim, é muito engraçado. E quando eu olho para a GBA hoje, eu vejo uma história se repetir, sabe? Porque, por exemplo, eu acho que quando eu vim para a Codimuk, eu vim realmente sendo um sangue novo. Sendo o trator que sai fazendo de tudo e vambora e puxando todo mundo. Até na inconsequência das coisas, mas na certeza de que tinha que fazer algo diferente, assim, de que não podia parar, de que tinha que mexer. Eu sou muito ansioso mesmo, né? As pessoas sabem. E hoje eu vejo na GBA, por exemplo, a GBA já tem 13 anos já. O começo da GBA, que foi eu e o Fernando na sociedade, era uma agência de publicidade também, e a gente veio por um caminho onde eu dizia, vamos por aqui, vamos aqui, meio trator como eu sempre fui. E hoje, na GBA, tem o Felipe, meu sócio, que não é mais o Fernando, é o Felipe. Ele é o sangue novo, não sou mais eu. Então, entende que eu, na verdade, tive que passar por uma posição de ancião do negócio. Opa, cuidado ali. Que é o que vocês sempre fez. Cuidado aqui, vai errar ali. Cuidado ali. Sinalizador, né? Mas dando oportunidade para outra pessoa. E não é dando oportunidade, porque você não está sendo bondoso com ninguém. Mas é você dando... você aceitando que outras pessoas têm inspirações melhores que as suas e mais atuais para o tempo atual, a ponto de você abrir caminho e falar, faz. Entendeu? Hoje, na GBA, é exatamente isso. Quem tem a sacada para as novidades, com o Ramon e Rafael, com o próprio Flávio, que sente o tino dessas coisas, é o próprio Felipe. Então, hoje, eu estou muito mais numa retaguarda, continuo com ousadia, continuo tendo ideias mirabolantes, mas dividindo o palco com outras pessoas que estão mais atualizados e mais ligados no momento, saca? E olhando para essa realidade, a pergunta... você não respondeu nesse podcast, quero ouvir dos dois. Como anda a música católica? Quero ouvir do Heraldo analisando a música católica. Eu falei no programa da Canção Nova. Mas eu quero ouvir hoje. Vou deixar o André falar hoje, porque a sua resposta já tem uma visão hoje que eu não conheço. Entendeu? Onde ele está hoje, eu não conheço. Mas é legal. Cara, é muito engraçado. É muito legal analisar a música católica hoje. Eu acho que existe um movimento... Não vou dizer que é um movimento novo, mas existe um movimento aquecido de igreja católica, eu acho, né? Passa aí pelo trabalho do próprio Frei Gilson, que movimenta as pessoas, e traz muita gente a rezar de novo, a se identificar com a igreja, a não ter vergonha de dizer que é católico, porque eu acho que a gente viveu um período muito grande de personalidades não assumindo suas próprias fés,
sua própria fé em público, né? E esse movimento do Frei Gilson de fazer as pessoas rezarem, eu acho que impulsiona bem o ambiente católico. Eu acho que existe aí um crescimento da Igreja Católica, das pessoas sentirem necessidade de rezar ou de não ter vergonha de falar que rezam, que passa por ali. E, paralelamente a isso, existe sim uma movimentação de música católica diferente, bem aquecida no momento. Eu acho que hoje, por exemplo, na GBA, a gente vive o melhor momento da GBA. Por quê? Porque as coisas têm dado certo, têm aparecido artistas para o momento certo. Eu acho que a juventude voltou a se interessar por música católica. O que eu senti um break aí entre a época de Kodimuki, que era muito jovens, teve acho que esses jovens amadureceram, viraram adultos, e os adolescentes ou as crianças da época não acompanharam isso. E hoje existe um adolescente, uma juventude muito aquecida nisso, que é parte muito grande daquilo que a gente tem vivido dentro da GBA. Os produtos que a gente tem feito hoje, boa parte são consumidos novamente por jovens e por adolescentes novamente. Então, eu acho que tem uma reaquecida muito grande. Existe, eu acho que a necessidade de coisas diferentes, como a gente sempre teve ligado nisso, como Kodimuki também, e acho que a gente vive um bom momento. Eu acho que os números que têm acontecido com música católica hoje são números equivalentes à música gospel. Eu acho que as qualidades de produtos, pelo menos daquilo que a gente tem se dedicado em fazer, tem sido com qualidade para competir. O abismo já não é mais tão grande, né? Não é mais. E eu acho que assim, cara, toda vez que a gente vai fazer um projeto na Kodimuki, eu não tenho dinheiro. Sendo bem realista, não tenho. Mas a necessidade de ter que fazer faz a coisa acontecer. É a bendita história que eu sempre aprendi com vocês. Vamos dar o passo e Deus vai colocar o chão. Então, eu lembro que a retomada da GBA foi com a gravação do DVD do Flávio. Opa, ó. De novo, deu certo. De novo. Ele Ele quis começou fazer, o programa. é a segunda Só que vez. tava vazio. A primeira não estava no ar. Né? Água todinho. Fora do ar. Fora do ar. E Caiu o Bruno celular, não captou. controle. Vamos E lá. molhou tudo. Tá Mas bom. esse é o André Simão. É desastrado, velho. Então, onde que eu parei mesmo? Você tá falando que Deus que dá o passo, no Deus do abre o chão. Você Flávio, tá contando no o DVD do Flávio. Flávio, quando a gente resolveu fazer, foi um marco para a GBA, porque a gente realmente precisava fazer. Eu acho que iniciou-se um novo tempo para mim, enquanto GBA, de coisas que eu não tinha vivido e que acho que o Heraldo viveu bem, que era a sensibilidade de entender o artista e de provocar o artista humanamente e espiritualmente. Eu acho que eu herdei isso do Heraldo atualmente, tenho desenvolvido isso com os artistas, e foi muito legal, porque foi um tempo novo onde eu me descobri numa posição diferente, e por outro lado, na necessidade de ter que fazer o ministério da pessoa acontecer, mesmo sem ter dinheiro. Então, vamos, vai ser por aqui, vamos por ali. Putz, mas tá chegando dia 10 e tem que pagar um boleto do cara do LED. Vamos esperar o dia 10. E no dia 10 entra uma prefeitura e entra o dinheiro exatamente do boleto que a gente tem que pagar. Isso é realidade na GBA em absolutamente tudo que a gente faz. Continua hoje. sendo, então, parte daquilo que você sempre foi. Eu né? acho que, na real, não muda, porque a ousadia, a entrega do ministério vai ser sempre essa. Acreditar no impossível. Eu já ouvi falar que se na última linha da planilha tiver completamente preenchida, dando azul, toma cuidado. É isso aí. Tá muito tranquilo pra ser. Aí. Não vai ser um produto do nosso nível. É isso aí. E essa música católica? A minha, eu vou fechar do jeito que eu fechei lá. É uma gravação com muitos canais que está em mixagem. Tem canal que foi gravado perfeito, não tem que mexer. Tem canal que tem que editar. Tem canal que tem que afinar. Tem canal que não dá para colocar, que ele está encavalando frequência com outro instrumento que é mais importante ali. Eu vejo que é um momento de mixagem, não um momento de gravação, entendeu? Todo mundo gravou até aqui. Eu gravei violão, você veio, gravou bateria, ele veio, gravou violoncelo, tá? Agora é uma hora de mixagem, entendeu?
eu vejo que nós temos uma referência. Isso que você falou do Frei Gilson, não o tipo de música, não, mas ele deu uma referência de que o catolicismo existe e que nós, leigos, a grande maioria, somos ignorantes. Essa é a minha visão do católico de hoje. Ele aprendeu que catolicismo não é ir na missa, não é só essas coisas. Ele tem que estudar. Ser católico é difícil, não é fácil ser católico. Então, acho que isso traz para nós toda essa bagagem que nós temos, que nós fomos atrás, buscamos profissionalismo, como quer, fazer encontro de músico, cara. Nunca teve encontro de músico, nós fizemos encontro de músico. Então, nós trouxemos a nossa parte para esse momento de música católica, que é essa mixagem de Deus, que só Deus sabe o que vai fazer com cada canal, meu, com o seu canal que você gravou com ele e tal. Nessa hora, Deus vai fazer a harmonização e vai fazer a grande música católica. Amém. Entendeu? Acho que esses canais estão todos gravados lá, cada um com o seu valor, com a sua coisa. Alguns precisam de correção, outros precisam de elogio, outros precisam só equalizar, outros não tem o que mexer, cara, entendeu? Eu acho que a nossa posição é essa, saber que Deus já fez um track com seu ministério. Bom demais, que alegria. Alegria poder compartilhar um pouco dessa história de música católica. Acabou? Pensando no que foi. Acabou. Pensando no que foi, né? Rápido. Tudo que a gente viveu, a base, o alicerce, um pouco do que a gente construiu junto. E hoje é uma alegria muito grande perceber, André, o seu chamado, o seu ministério fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Agradeço demais você, de você estar aqui com a gente, cara. Uma gratidão enorme por tudo aquilo. Gratidão pela sua vida, pelo seu sim tudo também. Que você viveu, tudo que a gente viveu junto, assim, o quanto que a gente aprendeu. Né? Eu fico lembrando das nossas peripécias aí de produção, né? As coisas eram muito difíceis lá atrás, para todos nós, né? Eu lembro que a gente ia para São Paulo, né? E a Codimuk, mesmo nessa época aqui, não existia isso, né? Não existia diária de alimentação. Não existia isso. Não existia, a gente não sabia disso. E a Codimuk começou, eu lembro que na época, vocês vão para São Paulo, vocês vão ficar o dia inteiro lá, então, ó, tem uma diária de alimentação, né? Uma diária, né? Então, a Codimuk dava uma diária. E aí era assim, era um café, o almoço e uma janta, né? E os do interior, que a gente ia para São Paulo, André. Cara, a gente vai voltar de São Paulo meia-noite. Vamos ficar sem tomar café. Vamos ficar sem almoçar, porque a gente pode ir numa churrascaria depois. Lembra isso? A gente adorava ir os dois para São Paulo para parar na churrascaria na volta. Tem muita história boa assim, que a gente viveu, então eu sou muito grato pela sua vida. Quero agradecer de coração você ter vindo participar desse momento com a gente aqui. Isso aqui é história, né? A gente fez questão de começar. O Heraldo tinha muita coisa guardada que a gente precisava, e cada um que vem aqui ele solta uma coisa nova. Isso é muito legal. A gente tá contando a história da Codimuk, a história de quem participou, o que a pessoa faz agora. Então, sou muito grato por esse momento. Isso aqui vai ficar marcado na história da música católica. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser tocadas por isso aqui e vão ser ajudadas por esse momento que a gente tá vivendo. Tá? Gratidão de todo o coração pela sua presença, meu irmão. É uma alegria, ó. Me arrepio. Falar tá de arrepiado vocês. mesmo, achei que era brincadeira. Eu me emociona estar perto de vocês, porque eu me inspiro em vocês, e mais do que inspiração, eu tive a oportunidade de ser quem eu sou hoje por conta de vocês. O que eu desenvolvo hoje passa por vocês. Então isso para mim não tem preço. Se você conhece o trabalho de GBA hoje, o trabalho que a gente desenvolve na GBA é um fruto de uma árvore riquíssima que eu pude viver junto deles aqui na Codimuk. Então, gratidão imensa. Heraldo, sem palavras, e Netinha, meu irmão. Amém. Tamo junto sempre. Nós, eu também. É nós, tamo junto sempre. Valeu você, ó. Não perca o nosso Podmuk. Curta, comente, compartilha. Se inscreva no canal e vamos junto até o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Valeu.